Haruto era um garoto recluso que começou a ficar trancado em casa desde sua infância até a sua vida adulta, por causa do bullying que ele sofreu na escola. Mas certo dia, ele acabou morrendo enquanto estava jogando em seu celular, e repentinamente, uma deusa decidiu reencarná-lo em outro mundo, como membro da realeza. Mas ao avaliarem sua quantidade de mana, eles chegaram à conclusão de que ele não possuía magia, e seu pai, envergonhado por ter tido um filho inútil, decidiu jogá-lo em uma floresta para ser devorado pelos monstros. Na floresta, ele acabou descobrindo seus poderes mágicos, e se tornando o mestre de um ferrinho que ele chama de Frey. Mas quando menos se esperava, Haruto é adotado pela família do Marquês Gold, e desde então ele foi criado como um nobre. Mesmo sabendo da grandeza de seus poderes, ele só quer usar sua magia para viver uma vida preguiçosa, mas algumas situações acabaram mudando isso. Em seu quarto, Haruto está pensativo sobre o porquê de seu pai estar tão ocupado ultimamente, mas por outro lado ele não está preocupado com isso, pois nesse período de tempo ele não está tendo treinos de espada, o que já é bônus para ele. Seus pensamentos são interrompidos quando ele ouve os empregados de sua casa recebendo ordens para pegarem todos os curativos disponíveis, e ele se pergunta o motivo de toda essa comoção repentina. Usando sua magia de barreira, ele consegue ver os soldados de seu pai gravemente feridos no chão. As empregadas tentam ajudar o máximo possível com os curativos. Haruto, por sua vez, se aproxima de seu pai, que está sentado em cima de algumas caixas com uma expressão de tristeza no rosto. Ele pergunta o que havia acontecido. Em resposta, seu pai confessa que manteve em segredo a recente onda de ataques dos ladrões em sua província, e que eles haviam encontrado a base dos criminosos. Então ele decidiu lidar com eles, mas as suas tropas acabaram caindo em uma emboscada dos ladrões, e os soldados feridos foi o resultado de sua ação egoísta. Seu pai começa a pensar no tamanho da humilhação pela sua atitude. Ele reconhece que é uma visão terrível para alguém da idade de Haruto testemunhar. Então ele pede para seu filho voltar para dentro de casa. Seus homens estremecem de dor. Chateado com toda aquela situação, Haruto caminha para casa, mas no caminho ouve Frey falando em como os soldados são patéticos para serem derrotados por um bando de ladrões. Nesse momento, Haruto transmite uma aura obscura e manda Frey calar a boca. Sem reação, ela apenas obedece e o acompanha. Enquanto ele volta para casa, sem que os soldados percebam, ele os ajuda com sua magia de cura, aliviando toda aquela dor. Espantado, seu pai apenas observa toda aquela cena. Pela noite, Haruto está dormindo tranquilamente, e Frey está parada em frente ao seu quarto. Ele se levanta e a questiona se ela estava parada ali há muito tempo, mas eventualmente ela não o responde, até que ele se lembra de que mandou ela ficar calada. Haruto se desculpa, explicando que naquela hora ele estava muito irritado. Mesmo sabendo disso, Frey se desculpa, pois ela sente que o ofendeu de alguma forma. Os dois então vão para o terraço do castelo, onde ele começa a inspecionar a área ao redor, à procura dos ladrões que atacaram seu pai. Após uma pequena busca, ele os encontra bebendo em um terreno próximo. No entanto, ele se depara com alguns que aparentam ser soldados de seu pai, o que surge uma possibilidade de haver um espião entre eles, mas independente de qualquer coisa, ele decide acabar com todos eles, e dessa forma, ele parte junto com Frey. Inesperadamente, sua irmã acaba vendo ele e Frey voando pelo céu noturno. Enquanto os ladrões estão comemorando a vitória de toda sua operação, os líderes estão conversando em como é satisfatório ver o Marquês Gold caído em humilhação, mas o chefe deles alerta que é muito cedo para comemorar, pois eles o deixaram escapar. Eles ficam ansiosos para acabarem com ele logo de uma vez, para assim poderem voltar para casa. Nesse momento, Haruto os interrompe depois de ouvir toda aquela conversa, deixando todos eles paralisados. Um deles acaba sendo arrogante, então Haruto arremessa ele na parede, para que assim ele possa ficar calado enquanto ele fala. Agindo friamente, Haruto diz para eles responderem suas perguntas, deixando claro que se caso eles mintam, eles terão que enfrentar as consequências. Em um breve interrogatório, ele descobre que eles são soldados do Império Vizinho, que se infiltraram no reino como se fossem bandidos, com o objetivo de causar caos no reino. Frey acha estranho, pois há guardas na fronteira justamente para evitar a entrada de intrusos. Em resposta, um deles revela que tinha um cúmplice, para facilitar a entrada, mas eles não sabem nada além disso. Haruto começa a pensar em quem poderia ser essa pessoa, que tem mais autoridade do que seu pai dentro do reino, o que faz ele pensar que seria possível que alguém de dentro do reino estivesse tentando se livrar de seu pai. Os ladrões começam a implorar por suas vidas, prometendo cancelar a operação. Em resposta, Haruto agradece pela cooperação deles. Eles ficam contentes, achando que sairiam impunes. Entretanto, Haruto não dá a mínima para a situação deles, uma vez que todos ali tentaram tirar a vida de seu pai, e ele jamais os perdoaria. Haruto então pede para que Frey coloque fogo em todo aquele galpão. Ela executa a ordem colocando fogo em tudo, e dessa forma eles retornam para casa enquanto ouvem os gritos de desespero dos ladrões. Haruto começa a raciocinar que ele não sabe muito sobre os confrontos daquele império, mas ele chega à conclusão de que eles decidiram atacar o seu pai primeiro, então ele não tem motivo para mostrar misericórdia e puni-los brutalmente, mas por enquanto ele vai apenas alertar o seu pai sobre os fatos através de uma carta anônima. No outro
dia, o Marquês Gold recebe uma carta relatando todo o ocorrido, mas eles não sabem quantos conseguiram escapar durante a destruição do esconderijo deles. Gold se pergunta o que os guardas da fronteira estavam fazendo, e decide que terão que investigar esta situação. Ele confessa que já esperava que não fossem apenas ladrões comuns, mas não esperava que o Império estivesse envolvido. Charlotte o questiona sobre quem teria lidado com os ladrões. Vendo a eficiência da missão, o controle do fogo e a falta de compaixão, ele começa a supor que seja Frey, pois ela é que anda vagando pela província marcando seu território. Então ela deveria ter aproveitado para se livrar dos ladrões. Ele admite que a força dela está muito superior à dele, então nem mesmo ele poderia lidar com ela. Nesse momento, Charlotte se lembra que tinha um lugar para ir. Por via das dúvidas, seu pai pede para ela ir acompanhada por alguém. Enquanto corre pelo corredor, ela se pergunta quem de verdade é o seu irmão. Charlotte vai até Frey e a questiona se havia outra pessoa com a aparência de seu irmão. Confusa, Frey pergunta se ela havia batido com a cabeça, mas Charlotte revela que havia visto ela voando com seu irmão na noite passada, enquanto seu verdadeiro irmão estava dormindo. Ela até sabe que ele não possui mana suficiente para voar, e naquele momento ela não tinha sentido a aura obscura dele de sempre. Em resposta, Frey se impressiona que ela tenha conseguido sentir a extraordinária mana que Haruto foi abençoado desde pequeno, e deixa claro que ele ultrapassa os limites dos humanos, até mesmo os poderes de uma demônia como ela. Charlotte então chega à conclusão de que ela sabe a verdadeira identidade de seu irmão. Frey afirma que sim, afinal ela o conhece como o Rei Demônio, mas ela não pode revelar isso para a pequena Charlotte. Mais tarde, ela relata toda a conversa para Haruto. Ele se preocupa, temendo que ela possa falar para seu pai. Então, de contramedida, ele decide criar barreiras de vigilância em sua irmã, para que dessa forma ele possa ficar de olho nela e por onde ela está andando. Pela noite, Haruto finge estar sonâmbulo e percebe que sua irmã está mesmo vigiando ele. Ele tenta perguntar para ela o que estava fazendo, mas ela sai correndo de tanto medo. Ele fica impressionado que ela está vigiando ele até mesmo durante seu banho, e dessa forma ela passou 7 dias contínuos vigiando ele em todos os lugares, até que chega o dia do festival, onde ela e sua mãe irão representar o seu pai durante a viagem. Pensando sobre isso, ele acha que Frey deveria ir junto delas, mas sua mãe fala que não tem visto Frey ultimamente, então ele se lembra que tinha mandado ela afastar os monstros da cidade. Enquanto ele pensa sobre isso, sua irmã está encarando ele de uma forma muito séria. Algum tempo depois de sua mãe e Charlotte terem viajado, o alarme de vigia que ele colocou em Charlotte soa, e ele se depara com ela sendo atacada por alguns soldados imperiais. Elas tentam fugir, mas os soldados disparam magia contra elas. Natália até tenta se defender e acaba sendo ferida em seu tornozelo. Nesse momento, Haruto usa sua barreira para orientar Charlotte até um esconderijo. Sua mãe segue a orientação de Charlotte, mas ela já está ficando sem mana. Eventualmente, elas conseguem chegar até o esconderijo em segurança, mas Natália acredita que elas não estão seguras ali, então ela tenta distraí-los. Dessa forma, ela abandona Charlotte no esconderijo e vai para fora, mas ela acaba batendo de frente com os soldados. Ao que parece, eles estão interessados em capturar elas duas vivas. Percebendo isso, Natália decide tirar a sua vida, para que eles desistam, mas nesse momento, a adaga se estilhaça, causando um grande choque, deixando ela inconsciente. Haruto, muito irritado, segura sua mãe em seus braços. Descobrimos então que a adaga se quebrou por causa da magia dele. Irritado, ele arremessa os guardas para longe. Enquanto isso, Charlotte está no esconderijo preocupada com sua mãe. Haruto entra no esconderijo e alerta que a mãe dela estava viva. Charlotte consegue sentir aquela aura obscura. Mesmo com medo, ela reconhece que ele estava ali para salvá-la. Inesperadamente, Charlotte chama por seu irmão. Por costume, ele acaba respondendo, revelando sua identidade. Ela o questiona se ele seria o grande herói da justiça. Ele fica meio intrigado com aquele nome, mas acaba aceitando. Sua irmã fica feliz em saber que ele usa seus poderes para acabar com os caras maus. Ela reconhece que estava errada a respeito dele esse tempo todo. Em resposta, ele pede para que ela mantenha isso em segredo, pois ninguém poderia saber sua identidade. Ela entende, afirmando que ela teria que mentir para seu pai e sua mãe. Isso faz Haruto sentir até um peso na consciência, mas mudando de assunto, ele pede para que ela continue ali dentro do esconderijo, até que ele se livre de todos os soldados. Depois de lidar com toda aquela situação, ele está junto de seu pai, para receber a notícia que sua mãe e sua irmã estão bem. Segundo o relatório, os guardas que se feriram foram totalmente curados na hora, e já passam bem. Gold expressa um desejo enorme de agradecer a pessoa que a salvou, mas ele compreende que esta pessoa não quer ser exposta. Ele pergunta sobre o que Haruto pensava sobre o assunto. Em resposta, ele acredita que esta pessoa irá continuar ao lado deles, desde que eles não façam nada de ruim. Gold concorda, afirmando que Charlotte apelidou até esta pessoa de herói da justiça. Então ele decide que irá apenas observar suas ações por enquanto. Haruto acredita que mesmo que os soldados do Império venham se disfarçar novamente por ladrões, o herói com certeza irá cuidar de todos eles. Seu pai acaba estranhando em como ele sabia que eram soldados imperiais, uma vez que esta informação não foi divulgada. Haruto tenta distorcer a conversa falando sobre a segurança da fronteira e pergunta como os soldados passaram por
por ela. Gold começa a pensar sobre o assunto, achando que eles deveriam ter entrado antes dele aumentar a segurança, o que o leva a concluir de que alguém deve ter mudado de lado. Ao que parece, ele já tem uma mulher em mente. Haruto confirma a especulação dele, o que deixa seu pai impressionado em como ele aparenta não ter apenas 9 anos, mas Haruto apenas se atenta quando seu pai fala sobre a mulher está sendo 2 caras. Nesse momento, eles são interrompidos por Natália e Charlotte, anunciando sua chegada. Gold fica aliviado por elas estarem muito bem, mas inesperadamente Charlotte corre em direção para abraçar Haruto, expressando que estava com muita saudade dele. Seus pais acabam estranhando toda aquela intimidade, se perguntando quando eles tinham ficado tão próximos. Ray fica com ciúmes ao vê-la abraçada com ele, chegando assim ao término do segundo episódio e de mais um vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo. Falou, tamo junto, fui! Acabou.